CBN e G1. Eleições 2018. Você já escolheu quem você quer no comando do Estado de São Paulo para os próximos 4 anos? A CBN e o G1 te ajudam nesta missão. Estamos aqui todos os dias até o dia 24 de setembro, entrevistando os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Aliás, quase todos os candidatos, porque o candidato do PSDB, João Dória, não aceitou o nosso convite, não participa dessa sabatina, recusou esse convite através da assessoria de imprensa. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e o nosso entrevistado de hoje é o candidato Paulo Scaff, do MDB. Lembrando que você, aí nosso ouvinte, pode participar também mandando para cá a sua pergunta através de qualquer rede social. Você pode mandar em Instagram, Facebook, Twitter, sempre com a hashtag CBNG1, que a gente consegue pescar aqui no mar da internet. Participam comigo dessa entrevista Bruno Tavares aqui ao meu lado, ele que é da TV Globo e do G1, a Cíntia Acaiaba do G1 e Fernando Andrade da CBN. Paulistano, 63 anos, Paulo Scaff é presidente licenciado da Fiesp, onde está desde 2004. Não chegou a concluir a faculdade de administração, mas começou a trabalhar cedo na tecelagem do seu pai e que depois virou sua empresa, que foi fechada em 2000. Na política, se filiou ao PSB em 2009 e em 2011 foi para o MDB, na época PMDB, a convite de Michel Temer. É a terceira vez que disputa o Palácio dos Bandeirantes. E sua vice na chapa é a tenente-coronel Carla. Bom dia, Paulo Scaff. Bom dia, candidato. Obrigada por estar aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos vocês. Se você me permitir uma pequena correção, essa empresa nunca fechou, não. É uma empresa que eu tenho até hoje. Ela mudou o seu objeto social. Ela, o nome e a atividade. Durante um período, ela tinha como atividade a indústria têxtil e depois foi redirecionado com outro objeto social, que é a área de urbanização e participação, enfim, ela é a mesma empresa que sempre existiu. E com o mesmo nome? Não, com outro nome. É Scaff, participação, Scaff, urbanização e participação. Mas é aquela mesma, se você pegar na junta comercial, é aquela mesma... Mesmo CNPJ, desde sempre? É a mesma empresa que lá atrás, durante uma parte da vida dela, ela atuou no setor têxtil. Depois eu redirecionei a atividade dela, mas sempre a mesma empresa, ela nunca fechou. E o senhor continua um empresário atuante? Continua um empresário atuante, tem várias empresas. Esta é uma que faz empreendimentos na área de empreendimentos imobiliários. Eu tenho outra que nós construímos para aluguel, prédios industriais, com participação em sociedade. Enfim, continuo sendo um empresário atuante, sim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa que saiu, que eu acho que é o assunto mais fresco, todos os candidatos estão falando sobre isso, a pesquisa Datafolha que saiu ontem e que mostrou uma oscilação de queda da sua, né? O senhor estava com 23% das intenções de voto, caiu para 22%, aparece em segundo lugar na pesquisa Datafolha, na frente João Dória do MDB. E justamente essa queda coincide com um ataque maior do seu adversário, principalmente nas campanhas eleitorais, nas falas, falando sobre o MDB e Michel Temer, que o senhor se esconde o presidente Michel Temer da sua campanha. O senhor acha que foi por isso a sua queda? Ou o que o senhor deve a sua queda de 1 ponto, essa oscilação? Se você me permitir, primeiro eu não considero uma queda, porque com uma pesquisa com margem de erro de 3 pontos, uma oscilação de 1 ponto, para cima ou para baixo, não é nem um aumento nem uma queda. Praticamente continua no mesmo patamar. Tanto é que no dia anterior foi anunciada a pesquisa Ibope e eu estou na frente, da mesma forma. Então, o que se observa é que há um empate técnico. No Ibope eu estou na frente, com 1 ponto na frente, no Datafolha ele um pouco na frente, mas tudo próximo à margem de erro. Então, eu não considero que tenha havido nenhuma queda. E em relação às simulações de segundo turno, porque todos nós sabemos que tudo indica que essa será uma eleição de 2 turnos. Em todos os cenários, eu estou na frente de todos os candidatos, quanto à pesquisa. Em relação a críticas em campanha, olha, sinceramente, eu entrei na política para construir, eu não entrei na política para destruir. Quem observar a minha campanha é uma campanha programática, uma campanha para frente, uma campanha de ideias e respeitando os adversários. O que eu noto é que começa essa baixaria na véspera da eleição e isso mostra um pouco a postura de cada candidato. Na minha visão, um candidato a governador tem que ter uma postura de governador. Porque se você for um candidato
que não tem a postura de governador, se você ganhar a eleição, no dia seguinte, você será um governador sem postura de ser um governador. Se você mostra que não tem caráter durante uma campanha, você vai... Se você, como candidato, não tem caráter, como governador, você não vai ter caráter. Então, sinceramente, a minha postura tem sido, assim, muito respeitosa. Mas há uma intenção de esconder o presidente Temer? Eu vou chegar, é que ela levantou 2 pontos, né? Ela falou em relação às campanhas e falou em relação ao presidente. Então, em relação às campanhas, a campanha eleitoral, realmente eu não entro nesse lamaçal de inverdades, de acusações, de mentiras, de agressões até à família. É muito triste. Tanto é que houve uma peça desse candidato João Dória em relação à família e que foi conseguido uma decisão judicial e direito de resposta, inclusive, porque era uma inverdade total. Aliás, um candidato que já mostrou não ter palavra por dezenas de vezes, né, afirmou 43 vezes que não largaria a prefeitura e largou. Assinou que não ia largar. Mas, candidato, largou. não é melhor a gente falar sobre o senhor do que sobre o outro candidato? Não tem dúvida, mas eu só estou mostrando que é a mesma pessoa que não tem palavra, continua não tendo palavra. Em relação à questão de padrinhos, eu quero deixar claro, eu tenho falado isso e vou repetir a vocês. Eu entrei na política em 2010, nunca tive padrinhos. Eu não entrei na política pela mão de um tio, de um pai, de um irmão, não. E em 2010 eu tive próximo a um pouco mais do que 1 milhão de votos. Mas em 2010 o senhor foi convidado por Michel Temer para ir para o MDB, né? Não, em 2010 eu não estava no MDB. Não, foi em 2011 que o senhor foi. Perdão, 2011 o senhor foi convidado. Eu fui convidado desde 2010, já tinha convite. Na época não era nem o presidente do MDB aqui em São Paulo, não era o Michel Temer, e o convite veio da presidência aqui de São Paulo, do diretório de São Paulo. Então, na realidade, foi um convite partidário, não foi um convite pessoal, um convite individual. Então, de qualquer forma, eu, em 2010, tive mais que 1 milhão de votos por minha conta. Em 2014, novamente, fui candidato, e mais uma vez sem padrinhos, e tive quase 5 milhões de votos. E agora, aí, apareço liderando pesquisas, e mais uma vez... Mas para além dos padrinhos, né? O MDB está envolvido em vários escândalos, não é só uma pessoa, são várias pessoas do partido. O senhor não chegou a cogitar sair do MDB mesmo? Há uma ação na justiça, né, candidato, que é importante a gente dizer. Há uma ação na Justiça Federal em Brasília, batizada de quadrilhão do MDB. Isso não incomoda o senhor fazer parte de um partido chamado de quadrilhão? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês em relação a partido político. Então, eu estava contando para vocês que entrei, primeiro em relação a padrinho, né, que eu estava só para terminar o raciocínio. Eu entendo que padrinho é quando você tem alguém que te puxa pela mão. Por exemplo, o Alckmin foi padrinho do João Dória. Ok, se não fosse pelo Alckmin, João Dória não seria eleito prefeito. A Dilma teve como padrinho Lula. Certamente, se você fizer uma pesquisa entre aqueles que me colocam como favorito nas pesquisas ou aqueles que votaram em mim em 2014, perguntarem, você vota no SCAF por causa de quem? Mas é porque na sua campanha o senhor não usa nenhum integrante do seu partido. Aliás, até quando o senhor abre o seu plano de governo, nem aparece a palavra MDB, mas é disso que a gente está falando. Às vezes não é padrinho, mas são melhor justamente saído do MDB os mesmo? dirigentes do seu partido. Então, o dirigente principal é o presidente Michel Temer. A resposta, se você fizesse uma pesquisa para perguntar por que vota para o SCAF, o voto é do SCAF, é um voto pela minha história. Em relação a partido, gente, vamos ser honestos aqui. A imagem do MDB é boa? Não é não. Existem casos aí, exemplos como vocês estão citando, existe. Mas qual é o partido que está com boa imagem? Ou talvez o PSDB está com boa imagem? Não, existem partidos que não têm denúncias, tem partidos que não têm homens presos. Por exemplo, no seu partido, Eduardo Cunha preso, o ex-governador Sérgio Cabral preso. 20 vezes denunciado. O presidente da República com grandes denúncias contra ele. Então, a questão só que a gente está tentando aqui trazer é que o senhor, quando veio para a política há 8 anos, o senhor veio com o discurso do novo, falou que estava cansado dessa política. Por que escolheu a velha política para entrar na política? Porque na realidade, todos os partidos, eles têm seus problemas e têm uma imagem hoje muito ruim. O candidato que for observar partido, vota em branco. Eu creio, o candidato a governador de São Paulo sou eu. E se eu ganhar a eleição, Paulo Scaff tem a sua própria história, serei eu o candidato. A forma, Fabiola, de fazer política de forma diferente não é pela escolha do partido.
Eu vou lhe dar dois aspectos iniciais, que são formas de fazer política de jeito diferente. Eu fui compor a minha chapa, você mesmo citou. Quem é a minha vice? Pela primeira vez na história de São Paulo, é uma policial mulher, a tenente-coronel Carla. Quem é uma das candidatas ao Senado? Pela primeira vez na história de São Paulo, uma mulher negra, a Cidinha, que, aliás, está bem pontuada nas pesquisas para quem entrou agora nessa candidatura. São candidatos do seu partido, né? A coligação também... são outros partidos que a gente faz para poder justamente se candidatar. O senhor optou por não, mas não sei também se foi uma questão de opção ou se não conseguiu outros aliados, né? Eu queria também dizer que a questão de coligação, e vocês sabem bem disso, é compromisso. As coligações significam você lotear o futuro governo. Tem candidatos aí que estão com coligação com 14 partidos políticos, outro com 7, 8 partidos políticos. Sabe o que vai acontecer? Um candidato desse ganha eleição, é eleito governador e não governa nada, porque o partido político vai escolher a secretário da equipe da educação, da saúde, da segurança. Não é o que vai acontecer comigo. O seu governo vai ser só do MDB? Por exemplo, Michel Temer seria convidado para ser secretário? Não será convidado, e eu quero dizer o seguinte, não é só do MDB, não. Eu tenho a liberdade de convidar, assim como eu tive a liberdade de convidar uma tenente-coronel e uma mulher negra pela primeira vez na história. Agora, por que na chapa tem que ser do MDB? Porque a lei determina isso, mas para compor um governo, não. Não há nenhuma lei que obrigue você ter alguém ligado a partido. Eu vou escolher a melhor equipe que São Paulo já viu. Eu vou escolher pessoas honestas e competentes, pessoal da área, em todas as principais áreas. Muita gente me pergunta, Fabiola, assim, Scaff, você fala que quer levar a educação do SES para a escola pública, você fala em dar segurança de verdade às pessoas, melhorar a saúde. E como é que faz isso? Como é que os outros não conseguem? Começa, para dar certo, é você ter uma boa equipe. É isso que eu vou montar. Eu não tenho compromisso com partido nenhum. Não vou lotear governo nenhum. Se for eleito, se for vontade de Deus e decisão dos eleitores de São Paulo, e a partir do ano que vem eu for governador de São Paulo, vocês verão. Eu voltarei aqui e vocês podem me cobrar a equipe que nós vamos montar. Os ouvintes vão conversando com a gente aqui, mandando mensagem para cá, já que o senhor está falando sobre isso, a gente falando sobre os integrantes do MDB. E aí, o ouvinte Nicole Machado escreve o seguinte: como é que os eleitores terão segurança em votar em alguém cercado de corrupção? Porque quando a gente está falando, por exemplo, de um partido que tem inúmeras pessoas. Por exemplo, um ex-governador do Rio de Janeiro preso, né, por corrupção do seu partido, assim como Eduardo Cunha. Então, a questão aqui da nossa ouvinte, como é que o senhor vai ter, os eleitores terão segurança em votar em alguém cercado de corrupção? A pergunta da nossa ouvinte, Nicole. Como é que chama? Nicole, obrigado aí pela sua pergunta, e eu quero lhe dar uma recomendação, logicamente, você que vai decidir. Preste atenção nas pessoas, e cada um tem a sua história. Você tem a sua história, eu tenho a minha história. Meu pai foi uma pessoa decente e honesta. Todos que conheceram ele durante toda a vida sabem disso. Me deu exemplo de honestidade e princípios. Eu sou uma pessoa honesta. Há 13 anos presido entidades como o SESI, Senai, a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, tive meus negócios. Todos aqueles que me conhecem e veem o resultado do meu trabalho sabem que eu sou uma pessoa correta e honesta. E também, da mesma forma, ensinei os meus 5 filhos a serem corretos e honestos. O MDB de São Paulo é o MDB de São Paulo. A nossa candidatura aqui em São Paulo, todo mundo para ser candidato tem que estar filiado a um partido político. E se você não tem o mínimo tempo de rádio e televisão, veja que eu não aceitei coligações para ter a liberdade de montar um bom governo. Agora, se eu não tivesse o mínimo tempo de rádio e televisão, dificultaria mais ainda. Candidato. Meus concorrentes têm grandes coligações e muito mais tempo. Tem 3 vezes mais tempo de rádio e televisão do que eu. Então, o que eu quero, aqui... eu sugiro que todos olhem os candidatos, porque nesse momento a imagem de todos os partidos, e em todos os partidos tem exemplos muito ruins. Quem for olhar isso, não olhar o candidato, não vai escolher o melhor para São Paulo. Bruno Tavares tem questão ao candidato Paulo Scaff. Candidato, olhando para o senhor, como o senhor está pedindo aqui para os nossos ouvintes e também para os leitores do G1, recentemente, há poucos dias, a Polícia Federal concluiu um inquérito que nasceu a partir da Lava Jato, e nessa conclusão diz que dos 10 milhões de reais que a Odebrecht diz ter passado para o partido do senhor, o MDB, 6 milhões foram para a campanha do senhor em 2014.
Isso não incomoda o senhor? A Polícia Federal, inclusive, conclui que o senhor cometeu o crime de falsidade ideológica eleitoral, chamado Caixa 2. Eu pergunto para o senhor cometeu esse crime e não incomoda ter a Polícia Federal concluído isso contra o senhor? Bom, em primeiro lugar, isso é uma inverdade total. Isso são citações de pessoas sem credibilidade nenhuma. Então, isso não há provas de nada disso. O que existem aí são citações, de um lado de uma empresa e de outro lado de um prestador de serviço. Em relação a essa empresa, é verdade que ela fez uma doação para a minha campanha, e essa doação... De 6 milhões? Não, ela fez uma doação de R$200 mil, uma empresa ligada ao grupo deles fez uma doação no valor de R$200 mil. Essa doação foi declarada oficialmente e as contas foram aprovadas sem ressalvas. E do lado desse prestador de serviço, prestou serviços e recebeu pelo serviço prestado. Tudo certo, tudo oficial. Tanto é, e não foram valores pequenos, não. E tudo isso está na transparência, está na apresentação da minha conta. O resto é em verdade. Você, nesse mesmo inquérito, você deve ter observado que há uma relação estreita entre este prestador de serviço e esta empresa, uma relação antiga, e que até citam no inquérito que eles tinham contas pendentes a serem acertadas, e esse prestador de serviço, entre 2010 e 2014, fez quase 20 campanhas. Então, o que eu quero dizer a vocês, e é muito bom que você me dá a oportunidade de comentar sobre isso, é que na minha campanha de 2014, todas as doações foram legais e declaradas e todos os pagamentos a fornecedores foram legais e declarados, as contas aprovadas, e eu não tenho nenhum receio porque há um provérbio que diz, quem não deve, não teme. Agora, esses delatores também fizeram isso em relação a outros partidos, como até mesmo o PT, né? Esses delatores da Odebrecht também falando sobre pagamentos. Você também acha que é mentira, quando eles também falam que é mentira, é isso? Olha, a vida são falácias? Fabiola, a vida dos outros, cada um tem a sua vida e assume as suas responsabilidades. Eu estou falando do meu caso. O meu caso, eu sei como é. E estou lhe afirmando que essas citações são inverídicas, de pessoas sem credibilidade, de pessoas que têm no próprio inquérito, demonstram relação direta, antiga, e que citam de contas pendentes a serem acertadas, e o prestador de serviço que fez 20 campanhas entre 2010 e 2014. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, em relação a outras relações, a outros partidos, cada um que assuma o seu pedaço. Tem um outro, para a gente até passar por todas essas questões que envolvem o nome do senhor. Em outubro do ano passado, a Polícia Federal aqui em São Paulo também abriu um outro inquérito, também a partir das delações da Odebrecht, em que o senhor é citado nesse inquérito, junto com o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que está preso, e o empresário Benjamin Steinbrück. Nesse inquérito, o objeto desse inquérito, são suspeitas de corrupção ativa e passiva, mais uma vez envolvendo doações da Odebrecht, dinheiro que teria saído do tal departamento de propina da empresa. O senhor não se incomoda? Não seria melhor se defender dessas suspeitas todas para que o eleitor pudesse fazer um juízo melhor da candidatura do senhor? Olha, esse é um caso que está na Justiça Eleitoral de São Paulo. Nada a ver com corrupção. Não, esse caso está na 10ª Vara Criminal Federal. Esse caso, por determinação do Supremo Tribunal Federal, e você pode verificar o que eu estou falando, por determinação do Supremo Tribunal Federal, isso foi analisado, isso está encaminhado à Justiça Eleitoral de São Paulo. Se estiver em outro lugar, então está em duplicidade, porque não deve estar. Está aqui a informação que eu tenho. É de que ele corre na 10ª Vara Federal Criminal. Muito bem, mas ele está por determinação do Supremo Tribunal Federal, na Justiça Eleitoral de São Paulo, né? E da mesma forma, são pessoas que eu não tenho a ver em momento nenhum, em nenhuma das citações, nunca ninguém falou. SCAF recebeu, SCAF pagou, nada irreal. E se alguém do partido pediu em seu nome, mas aí a candidatura é sua? Deixa eu completar, se você me permitir. Em momento nenhum fala SCAF pagou ou SCAF recebeu qualquer ilegalidade. Agora, eu nunca pedi nada ilegal e nunca autorizei a ninguém pedir em meu nome. Eu repito a vocês, se o fulano e o ciclano falaram, todas isso são citações de fulano e ciclano e, no máximo, falou, mas aí tem algum benefício da campanha do SCAF.
Eu posso ter sido usado, isso eu não posso afirmar. Mas uma coisa que eu afirmo a vocês, eu repito, todas as declarações, o que está constatado, o que tem provas, é que os recebimentos de apoio a campanhas foram todos declarados, todas as contas aprovadas e tudo oficial. Isto eu sei e afirmo. Agora, em relação às citações, ou se, como você falou, Fabiola, em algum momento usaram o nome, isso eu não posso afirmar nada disso. O que eu posso afirmar é que eu não tenho nada a ver com isso. Mas mesmo que não haja denúncias, não são muitas suspeitas para uma pessoa que nunca assumiu um governo? Olha, eu repito a você que aí não tem suspeita de governo nenhum. Aí está se falando em campanha eleitoral, o assunto é eleitoral, tanto um caso como o outro. Está se falando em campanha. É um fornecedor que fez, um prestador de serviço, que fez quase 20 campanhas, muitas campanhas, e uma empresa que tem relação direta e que, inclusive, aí cita que eles têm contas pendentes. Eu não tenho nada a ver com isso. Não adianta. Entende? Não adianta, em momento eleitoral, nós queremos transformar uma história em outra que não existe. Eu peço desculpas a vocês com muita clareza. Eu repito o que eu já falei aqui. Eu não entrei na política para fazer nada errado, porque eu não preciso. Eu entrei na política para fazer as coisas como eu sempre fiz na minha vida. Eu tenho uma história como presidente do SESI Senai de 13 anos, presidente da Federação das Indústrias, da Fiesp, do Ciesp. Fui reeleito quase de forma unânime por reconhecimento de seriedade e de bom trabalho e realização. Na minha vida empresarial, a mesma coisa. Agora, citação de pessoas sem credibilidade, onde eu não sou copiado nem um e-mail. Eu quero ver um e-mail copiado ou alguém direto da minha campanha em relação a conversas de delatores que também têm interesses em inventar novas histórias, muitas vezes porque estão com o pescoço em risco. Então, acabam envolvendo pessoas que não têm nada a ver. Eu tenho muita tranquilidade, porque eu repito, quem não deve, não teme. Deixa eu voltar então no assunto que o senhor comentou logo no começo da nossa conversa sobre a empresa, a Scaf Indústria Têxtil, que mudou, né, mudou de ramo. Antes do senhor assumir a presidência da Fiesp em 2004, a Scaf Indústria Têxtil chegou a ter dívidas com o INSS e com a Receita Federal de cerca de R$1 milhão. O senhor então aderiu ao Refis em 2000, depois em 2003 aderiu a um outro programa de refinanciamento, o PAIS, e a dívida caiu para 398 mil. O senhor é a favor de programas de refinanciamento para empresas? Temos visto frequentemente planos que perdoam dívidas de empresas. O senhor é a favor? Bom, eu queria primeiro esclarecer que essa empresa liquidou totalmente as dívidas. Eu não tenho em nenhuma empresa minha e nem na minha pessoa física nenhuma dívida fiscal, tributária, trabalhista. Eu não tenho dívida nenhuma. Agora, se em algum momento da história, lá atrás, houve um parcelamento oficial e que a empresa utilizou dentro da lei, pode acontecer. Eu quero que a gente entre pelo mundo real. Eu fui uma pessoa que comecei a trabalhar cedo. Eu não recebi coisas prontas. E sempre que trabalhei, a exemplo de todas as pessoas que trabalham no Brasil, com tantos altos e baixos da economia, faz parte você ter épocas que você tem todo o sucesso. Eu, por exemplo, soube redirecionar o meu negócio para um caminho de sucesso. Não devo nada a ninguém, nunca dei calote em ninguém, nunca fiquei devendo nada, enfim. Agora, em relação a parcelamentos, como é? Não teve dívida da Receita com o INSS? Teve dívida em 2000. Olha, você ter 2004. Você ter dívida, se você tem em algum momento dívida, significa que você recolhe impostos. Quem sonega não tem dívida com a Receita. E se você teve uma dívida e usou um parcelamento legal e liquidou, isso não é passível de nenhuma crítica. Agora, respondendo a sua pergunta, o Estado de São Paulo tem bilhões de débito tributário, bilhões parados na dívida ativa, na fase administrativa. Precisa se dar uma solução para isso, sim. Agora, e você tem que reconhecer que uma economia, porque uma coisa por exemplo, no meu plano, é combater rigorosamente a sonegação até para aumentar a arrecadação. Agora, quem deve imposto, tirando, podem ter gente de má fé de todo lado, mas quem deve não é sonegador. Sonegador não declara. Agora, quem declara e não paga, e por as altos e baixos que a economia tem passado, muita gente passa aperto. Então, você tirando aqueles casos que podem ser de aproveitadores, mas você tem inúmeras empresas, microempresas, médias empresas, pequenas empresas. Eu perguntaria a todos vocês, ou aqueles que estão nos ouvindo, ninguém nunca passou um aperto na vida?
Agora, quando você passa um aperto, enfrenta o aperto, encara com honestidade, com seriedade, sai dele, parte de novo para frente, é da vida. Candidato, falando um pouco dos impostos. O senhor fala das suas empresas. Quantas empresas o senhor tem agora? Eu tenho essa que é de participação e urbanização, e tenho 2 consórcios que nós constrói para aluguel. Como assim, constrói casas para aluguel? Não, constrói galpões industriais. Nesse momento até está devagar, porque a demanda está muito pequena. São 2 empresas, então, que o senhor tem hoje? São 2 dessa área de... E as outras? Não, porque mais do que uma são empresas. Quando o senhor falou, tem várias empresas, mas uma é uma, 2 já são 2, e 3 já são várias, né? Cíntia Caiaba. Quero falar com humildade aqui. Desculpe se eu não passei aí para vocês simplicidade e humildade, porque eu gosto bastante de simplicidade. Bem, o site da Fiesp diz sempre que toda desoneração é bem-vinda, né? Que o governo federal deixou de arrecadar 324 bilhões com desoneração de 2011 a 2015. Se eleito, o senhor vai estar mais do lado das indústrias ou da população? Porque a população, os serviços dependem dos impostos. Ô, Cíntia, é natural que eu sou candidato a governador de São Paulo. E se ganhar, eu serei governador de São Paulo. Vou governar São Paulo. Vou governar São Paulo para melhorar a qualidade da educação das crianças de São Paulo, para melhorar a segurança para o povo de São Paulo, para gerar empregos em São Paulo. E para isso, você tem que cuidar de tudo, dos serviços públicos, das pessoas, das empresas. Não tem essa de você trabalhar a favor da agricultura contra a indústria, a favor da indústria contra a sociedade. Não, eu, como governador de São Paulo, agora eu só quero dizer a você uma coisa. A indústria de transformação, e quem está falando aqui, eu não estou aqui dando prioridade à indústria, mas você citou a indústria. É bom que as pessoas saibam que a indústria de transformação é 12% do PIB, a de transformação, e recolhe 33% dos impostos. A cada R$3 de imposto recolhido, 1 é da indústria de transformação. Então, falar que a indústria não paga imposto, quem fala isso, no mínimo, é de uma forma injusta. Mas o senhor não vai estimular mais as desonerações, então? Olha, eu tenho um compromisso de não aumentar imposto por questão de coerência. Eu a vida inteira lutei por não aumento de impostos. Então, como governador, lógico que eu não aumentarei impostos de hipótese nenhuma. Agora, a forma que se encontra o orçamento do Estado, eu vou agir de forma muito prudente e responsável. De um lado, um orçamento você tem receitas, do outro lado, despesas. Como é que eu vou aumentar as receitas do Estado? Aumentando o crescimento econômico, fomentando o crescimento no Estado de São Paulo. Com isso, sem aumentar imposto, aumenta a arrecadação. Combatendo a sonegação, combatendo a corrupção. Com isso, você faz crescer receita e, de outro lado, as despesas, eliminando desperdícios, como já disse, corrupção e tal, para ter o melhor resultado possível para poder investir nas coisas que o Estado precisa. Eu não penso, nesse momento, em desonerações, mas, por exemplo, existe um sistema, talvez vocês estejam familiarizados com ele, que é de substituição tributária. Você antecipa a cobrança do imposto na indústria antes do comércio. Para alguns setores é muito eficiente, quando você tem uma situação pulverizada de fornecedores e pulverizada de clientes e poucos fornecedores. Exemplo, os bares e o fornecedor de bebidas ou de cigarro para os bares. Entre cobrar o imposto dos bares, para o Estado cobrar da indústria, é muito mais eficiente, protege contra a corrupção, contra a sonegação e tal. Então, para alguns setores que têm essa característica de poucos produtores e muitos clientes, esse sistema da substituição tributária funciona com eficiência. Agora, para setores que você tem pulverizados os fabricantes, pulverizados os distribuidores, é uma bela confusão, porque fica até difícil você definir as margens de valor agregado e tal. Então, revisar esse sistema de substituição tributária para que São Paulo seja um estado competitivo. Eu conheço empresas do Brasil e do mundo, eu quero trazer empresas novas para cá, eu quero estimular empresas de tecnologia, pequenas empresas que se transformam em monstro em pouco tempo. Olha, a região dos... Mas aí como é que o senhor vai fazer isso? Vai dar desconto para que essas empresas venham? Vai reduzir impostos para que elas se instalem aqui? Pelo contrário, é primeiro que nós precisamos fazer... A gente teve uma fuga de empresas daqui, de indústrias, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é acabar com a guerra fiscal. A primeira coisa que eu vou me concentrar a fazer é acabar com a guerra fiscal para as empresas de São Paulo... Como? Fazendo o quê? É muito fácil. Quem regra, quem define...
quem legisla sobre as transferências interestaduais é o Senado Federal. Através de uma simples, não precisa nenhuma reforma tributária, através de uma simples resolução do Senado Federal, você passa o ICMS, que hoje é cobrado na origem, no estado que produz, você passa para o destino. Se o senhor for eleito, vai ser governador. Então qual vai ser a sua interferência no Senado? Vai ter que convencer o Senado disso. Ô, Fabíola, deixa eu só lembrar uma situação. Em final de 2007, eu não era governador, era o presidente da Fiesp, do SESI, do Senai, e eu fiz parte de uma grande campanha para não permitir a recriação do imposto do cheque, da CPMF. Só para um raciocínio, o imposto do cheque, se tivesse sido renovado naquele ano, foi no governo Lula, foi a primeira derrota que o governo Lula teve no Senado Federal. Se tivesse sido renovado, eu creio que em valor de hoje, ele representaria uns 60, 70 bilhões por ano. Em 10 anos, 600 bilhões de reais, 700 bilhões ia sair do bolso de todo mundo. E eu consegui ir junto com esse grande... Mas o senhor não acha que é muito egocentrismo achar que foi o senhor que conseguiu derrubar isso? É que você não deixou completar. Eu consegui contribuir, você não me deixou completar. Contribuir fortemente, porque eu viajei o Brasil todo. Eu dei uma contribuição muito forte, mesmo, e reconhecida na época. E nós conseguimos que não recriasse a CPMF ou o imposto do cheque. E agora, nós pensamos que um governador de São Paulo não vai ter a liderança, a força política para ir a Brasília e conseguir aprovar no Senado Federal uma resolução que beneficia a todos por uma simples razão: esgotou a questão da guerra fiscal. Os estados que davam incentivos já não têm nem condição mais de dar esse incentivo. Mas eu acho só que tem que ficar claro para o eleitor, né, candidato, que, por exemplo, isso é algo que o senhor vai negociar, caso seja governador, vai negociar. Não é algo que o dinheiro vem agora, que essas empresas vão vir dessa maneira e que esse desconto vem. Só para deixar bem claro, né? São ações que não estão na mão do governador. O senhor vai usar o seu poder político, inclusive, para ir lá e de convencimento a esses coisas. Tem questões chegando aqui, vamos mudar de assunto um pouquinho. Para completar, para deixar claro. Para deixar claro para os ouvintes, eu, como governador, tenho um relacionamento muito bom empresarial. Eu vou trazer empresas para São Paulo, sim. Além disso, vou em Brasília, durante os primeiros meses, e fazer todo o esforço para que uma resolução do Senado seja aprovada, que já foi discutida. Não é algo novo que não seja impossível, não. É bem possível. Mas é uma tentativa, né? A gente acabe com a guerra fiscal, com isso preserve o investimento aqui. Agora, com guerra fiscal ou sem guerra fiscal, eu vou trazer investimentos novos para São Paulo, sim, porque aqui vai passar a ter segurança, aqui vai ter logística. São Paulo vai ser um estado que vai voltar a crescer e brilhar. E por isso, muitas empresas vão se interessar em vir para cá. É por isso que eu quero ser governador. Senão não teria o mínimo sentido. Eu vou querer ser governador para quê? Para não trazer desenvolvimento para São Paulo, para não melhorar a segurança? Mas nem tudo é tão simples assim, né? Por exemplo, aqui o nosso ouvinte, Dr. Anderson Borba, escreve de Taboão da Serra. Um dos grandes assuntos que o senhor fala o tempo inteiro, não é o que está na tela aqui, é um outro que está aqui, depois a gente passa para esse da tela. Um dos grandes assuntos, o senhor fala do sistema do SESI, Senai, né? Que vai melhorar a qualidade da educação. Aí ele fala assim que o senhor deixa, às vezes, entender que o sistema é gratuito. Aí ele foi pesquisar aqui, o nosso ouvinte falou: poxa, eu descobri que apenas 30% de bolsa de estudo. Ele falou assim, por que não fala a verdade, diz o nosso ouvinte Anderson Borba, de Taboão da Serra. O Anderson, você me perdoe, mas se há uma coisa que eu sempre falo é a verdade. O SESI, ele tem atendimentos na educação, na cultura, na saúde, no esporte. E praticamente desses atendimentos, nós temos quase 80% com subsídio de 100%, totalmente gratuito. E 20% altamente subsidiado, com 60%, 70% de subsídio. Por exemplo, na cultura, o ano passado o SESI teve público de 2.300.000 pessoas. 2.300.000 pessoas, tudo gratuito. Então, na verdade, no caso da educação, voluntariamente a indústria ela presta um serviço voluntário, porque se o Estado cumprisse o seu papel e o Estado tivesse boas escolas, a indústria talvez nem precisasse ter escola. Mas, candidato, como... Me perdoe, só para completar, para que o ouvinte seja bem informado. A indústria faz voluntariamente. E, como eu já disse, ou é grátis ou com grande subsídio. Agora, o serviço, até vocês me dão a oportunidade para esclarecer que muitas vezes adversários inventam histórias em época eleitoral para enganar o eleitor.
Pelo artigo 205 e 206 da Constituição Federal, a obrigação do ensino é pública, é do Estado e gratuito. Então, quando vocês ouvirem de algum candidato, vai cobrar a USP, vai cobrar a escola, é mentira, gente. A Constituição determina a obrigação do Estado, a educação é obrigação do Estado e 100% gratuito. Agora, como lamentavelmente, inclusive em São Paulo, as escolas são vergonhosas, tem 3.400.000 crianças que vão para a escola no ensino fundamental e ensino médio e não aprendem. Então, professores são desrespeitados, agredidos, tem craque na escola. Candidato, então, o que precisa mudar tudo isso. Mas aí, candidato, aí o senhor, então, coloca como solução, como um caminho para melhor a equiparação ao sistema SESI e Senai. Aí a gente vai para os números, né? Olha o número do SESI e Senai e o número da rede pública. São 3.700.000 alunos no estado de São Paulo, a rede SESI e Senai tem 141 mil. O estado de São Paulo tem 5.400 escolas, o SESI tem 150. E o salário inicial na rede SESI e Senai é de 4.200, né? E na rede pública agora é cerca de R$2.000. São opostos, né? Completamente opostos, e que acabam, ao senhor dizer que é possível fazer essa equiparação, não é vender uma ilusão para as pessoas que o senhor depois não vai conseguir implementar, ou, como o senhor tem dito em algumas entrevistas, é um projeto de longo prazo e aí também não se sabe quanto tempo o senhor vai estar lá para conseguir implementar isso? Você esqueceu de comentar que enquanto o SESI tem um orçamento de 1 bilhão e pouco, o Estado de São Paulo tem um orçamento de 200 bilhões de reais. Para muitas áreas, né? E na educação, em torno de 30, porque você incluiu aí os alunos das ETEX e FATEX, porque no ensino fundamental e médio não são 3.700, são 3.400. E você tem mais 300 mil alunos das ETEX e FATEX. Agora, se nós separarmos, porque tem que separar ETEX e FATEX do ensino, eu estou me referindo ao ensino, e podemos falar em seguida das ETEX e FATEX, são 3.400.000 alunos para um orçamento de 29 bilhões de reais. Se você fizer uma conta, aliás, a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre isso, você faz uma conta aí muito simples e prática, não é exata, mas é aproximada, e você chega à conclusão. No SESI, na educação, são 900 mil reais de orçamento anual para quase 100 mil alunos. Isso significa algo em torno de 9 mil por ano, de 9 a 10 mil, porque eu não estou fazendo contas exatas, tá? Nós estamos fazendo coisa aproximada. E no caso do Estado, 3.400.000 a 29 bilhões de reais, dá mais ou menos de 8 a 9 mil reais. Olha, sinceramente, hein? Achar, quer dizer, que isto é impossível, ou considerar que nós vamos aceitar o impossível, gente, é aceitar que São Paulo tem uma escola de péssima qualidade. O impossível é você condenar 3.400.000 crianças ao fracasso por falta de educação e conhecimento. O impossível é ter professor agredido. O impossível é ter craque na escola. Já gasta 70% do orçamento em educação com pagamento de pessoal. É possível aumentar isso? Para aumentar o salário do professor? Olha, quando você fala em valorizar professor ou reestruturar a educação, e aí vai o que você comentou também, em relação ao tempo. Nada se conserta em um ano. Por exemplo, no SESI, foi um programa gradual de 9 anos. Tem certos programas, gente, a gente tem que encarar isso. São programas de Estado, não de governo. O que significa isso? Não é o tempo do governo, é um programa de Estado. No caso do SESI, nós fizemos um programa, hoje está concluindo, mas e terminou. Eu, quando assumi o SESI, e vale a pena comentar isso com vocês, também parecia impossível. Chegar e falar, nós vamos substituir as 150 escolas do SESI por escolas de primeiro mundo, com esporte, com alimentação, com ensino em tempo integral, com ensino médio. Nada disso tinha, não. Com ensino médio integrado, com curso técnico do Senai, com arroz, feijão, carne, salada de primeira qualidade, fruta para as crianças, com disciplina, com professores bem treinados, ganhando bem, aumentei para os professores. Parecia impossível. Está feito. No estado de São Paulo, eu garanto a vocês que nós vamos fazer um programa de 9, 10 anos, é um programa de Estado. O senhor não tem 9, 10 anos, né? Não tem esse mandato. Então, mas eu estou falando para você que não é um programa de governo, não é do tempo de um mandato, é de um programa de Estado. Como garantir para as pessoas que isso vai chegar até o final? Então, na realidade, quando você inicia, logo no primeiro ano, nós vamos iniciar com uma porção de iniciativas, de providências. E depois, a partir de 2020,
no primeiro ano do ensino fundamental, começa a ser escrita uma nova história na educação do Estado de São Paulo. Depois vai o segundo ano, o terceiro ano. Quando terminar o mandato, você já cumpriu uma boa parte e deixou tudo programado, como pôr no trilho a coisa na direção correta. Essa parte do trilho é interessante, porque o senhor fala bastante sobre a questão da disciplina, né? Posso só terminar? Agora, nós não podemos pôr tanto obstáculo ao sonho de transformar as escolas do Estado em escolas de qualidade para dar oportunidade a milhões de crianças. Acho que ninguém coloca obstáculo, né, então, candidato? Não, ao sonho. É muita resistência. Nós temos que acreditar o seguinte, sabe? A transparência que é cobrada, né? Porque a gente gostaria de saber, acho que o eleitor também, é a viabilidade. Porque o senhor está dizendo que construiu 150 escolas, certo? De primeiro mundo que estão aí espalhadas para quem quiser visitar. Em 9 anos. Nós estamos falando de uma rede de 5.400 escolas. Nós estamos falando E o senhor está dizendo que vai conseguir fazer, replicar a mesma coisa em 9, 10 anos. É que a minha dúvida é se a conta fecha. Certo. Então, olha, a conta fecha sim. Você faz um programa gradual, você faz um programa responsável e a conta fecha. E também tem que ter a vontade política de transformar a qualidade da educação. E eu tenho. Eu quero as crianças aprendendo na escola e quero professores responsáveis. E também não quero que 23 escolas por dia sejam assaltadas. É quase uma por hora e nem tenha craque nas escolas. Então, se nós pensarmos, não dá para transformar as escolas para escolas de qualidade, não dá para tirar o crime organizado dos presídios, que está na mão do crime organizado, não dá para melhorar a segurança, não dá para ter o melhor serviço de saúde, não dá para gerar emprego. Sinceramente, se eu tivesse essa convicção, eu não seria candidato a governador. O senhor cobraria a mensalidade das universidades públicas de São Paulo? Como é? O senhor cobraria a mensalidade das universidades públicas? Olha, é natural que não. E eu vou repetir, o artigo 205, 206 da Constituição Federal determina que a obrigação do ensino público é do Estado e gratuito. Isso quem fala são adversários ou que mostram falta de conhecimento ou mostram uma tentativa de enganar a população. Não existe cobrança em nada público. Esse programa de reestruturação da escola pública de São Paulo, da escola do Estado de São Paulo, é para ter escola boa, para todos e de graça, como determina a Constituição. Falando sobre essa história da escola, o senhor fala bastante sobre a disciplina, né? Eu gostaria de entender um pouco mais, que o senhor fala assim, que vai cobrar disciplina dos estudantes, dos professores. Como é que isso vai ser cobrado na prática? Quando o senhor fala dessa disciplina, o que o senhor está querendo dizer exatamente? E como é que vai mudar a rotina das escolas com essa disciplina? O que é isso? Olha, você tem que ter exemplo, você tem que ter disciplina numa escola, é natural. Você não pode acreditar que uma escola possa ter professores agredidos. Você não pode imaginar que se possa ter craque na escola. Você não pode imaginar que você possa ter alunos que terminam o ensino fundamental sem saber escrever. Então você tem que melhorar a qualidade, reestruturar o ensino. Faz parte dessa reestruturação disciplina. Tem que ter ordem nas escolas. Quer dizer, certamente, eu, governador de São Paulo, não vou admitir um professor agredido na rede pública. Não vou admitir. Então, essa disciplina vai ser o quê? Que punição vai dar para os alunos? Para alguém quando fala disciplina, o pessoal já pensa o quê? Como é que vai, aluno que agride um professor será expulso da escola. Não tenha dúvida, tem que ter disciplina. E aí fica sem educação. Não, um aluno que agredir um professor... E vai para onde esse aluno? Ele será expulso da escola. Ele tem que ter disciplina. Ou ele respeita. Você acredita que possa se ter uma escola sem disciplina. É natural que tudo vai ser analisado caso a caso. Agora, imagine a situação de um aluno... Agora, expulsando esse aluno da escola, o que vai virar esse jovem? Porque muitas vezes a gente está falando de ambientes que já são extremamente violentos e, claro, não deve ser aceito, mas porém... No mínimo, ele terá que ser afastado e ser feito algum tratamento com ele. Agora, aluno agredindo o professor não terá, não. Porque o que acontece nas escolas públicas, muitas vezes, é aluno que agride e ninguém faz nada porque... O pai, muitas vezes, é ligado ao crime organizado e coisas desse tipo. Candidato, na verdade, é muito largada a coisa. Aliás, só posso contar, agora eu me lembrei, um dia desse eu estava num viaduto do Chá, fazendo uma gravação, e um pai parou e estava com a filha, falou, a minha filha estuda na escola pública. Filha, conta para os CAF o que você me contou aí. A minha escola não tem papel higiênico. Gente, pelo amor de Deus,
precisa de recursos para ter papel higiênico, disciplina, ordem, valorização de professores. Vamos não é tudo recurso. Vamos a mais perguntas dos nossos ouvintes. Tem muitas perguntas chegando. Vamos mais uma aí. Vamos lá. O Alex, candidato, ele pergunta se o senhor é favorável à privatização das linhas do metrô ou de outros serviços e empresas estatais. Sim ou não? Olha, em relação às linhas de metrô, aliás, nós temos aqui, o metrô é um outro problema. No meu plano, para o primeiro mandato, nós temos um plano de terminar com 20 quilômetros de monotrilho e 30 quilômetros de metrô. Aí muita gente fala, puxa, mas como? Até hoje, levou 40 anos para fazer 90 quilômetros. 44 anos e fizeram 90. 90. Olha a incompetência, né? E nós vamos entregar 50, vamos mesmo. Quais são? Da onde vai sair dinheiro? Uma obra cara. Você sabe que todas essas obras, eu vou citar quais são, e aí você vai entender com facilidade, o nosso ouvinte também. O monotrilho Ouro, que sai lá de Congonhas, e que o ponto final dele deve ser no estádio do Morumbi, ele tem 7,5 km até a Marginal, depois mais 5, 12,5 km. E o monotrilho... Mas a continuação até o Morumbi não... Não, mas está no nosso projeto, está. São mais 5. E o monotrilho Prata, até São Mateus, é mais 7,5 km. São obras que estão paradas, é só passar na avenida e ver. São monumentos. Já tem toda a estrutura financeira. Para falar de onde vem dinheiro, já tem a estrutura financeira, já tem os financiamentos, já tem tudo. Precisa terminar a obra. E nós vamos terminar durante o primeiro mandato. Assim como o prolongamento da linha verde e da linha amarela. A linha amarela é Butantã até Vila Sônia, passando pelo estádio também. E a linha laranja, que está totalmente parada, de Brasilândia a São Joaquim. Ainda vai faltar bastante quilômetros. Estatizando alguma coisa, candidato? É o que o nosso ouvinte pergunta. Hein? Privatizando alguma coisa? Que então eu vou chegar lá para explicar. Então, essas redes todas, elas estão obras paradas. O que nós vamos fazer é acabar com elas, acabar com essas obras. Muito bem. Esses casos, você fazer PPP na operação, desde que o custo-benefício interesse, o que é? Você faz uma parceria com um privado para cuidar, é isso que tem em Metrô de São Paulo. Na construção não houve nenhuma PPP. A parceria público-privado que houve foi na operação. E o resultado é bom, não tem dúvida que é bom. Então, na operação, para essas novas linhas, eu faria sim. E no futuro, porque nesses primeiros 4 anos não dará para fazer mais do que isso, já são 50 quilômetros, não é? Entre monotrilho e metrô. O senhor não está falando de nenhuma nova, o senhor está falando de terminar as que já estão em construção. E não é um bom começo você terminar 50 quilômetros? Você mesmo achava um absurdo, não, agora está achando pouco? É um bom começo. Você já está achando pouco. Mas a proposta do senhor é um pouco além disso. Você fala em 200 quilômetros. De novo, é projeto de Estado, não é de governo. Para o governo, para os primeiros 4 anos, nós vamos entrar com 90 e poucos quilômetros de metrô e monotrilho. Isso não está discriminado no plano de governo, está só dizendo que é 200 quilômetros. Não, 200 lá adiante. Isso. 8, 9 anos, ou 10 anos, eu não lembro de cabeça. Você tem que ter plano de Estado, gente. Não dá para você ficar fazendo com plano só para 2 anos para o Estado de São Paulo. Olha, é muito fácil. Nós estamos em 2018. Se tivesse planos de Estado para educação, para transporte, mobilidade, segurança, em 10 anos, e tudo cumprido, como devia ser, você imagina o Estado que nós estaríamos vivendo hoje? Seria outro Estado. De 2008 para 2018, passa rápido. Então, o que nós precisamos não dá para resolver. Eu sou uma pessoa que eu sou muito despachado para resolver as coisas. Tenho vontade, alguma coisa que precisa um dia, eu quero fazer em meio dia. Agora, o que você precisa, fazer um plano de 10 anos, se você tiver durante 4, você faz o plano. O que a gente pode fazer? Executar e terminar essas obras todas, que vai ficar uma maravilha, já melhorar muito do que é hoje e já deixar os projetos feitos para qualquer um que me suceda. Já vai pegar projetos feitos, obras iniciadas, e assim as coisas acontecem. O senhor fala de um trem de Campinas a São Paulo, nas regiões metropolitanas se unirem por trem. Qual é o custo desse trem? Olha, o custo... Porque é altíssimo, né? Não conseguiram instalar até hoje esse trem que falam. Falaram exatamente desse mesmo trem, um pouquinho antes da Copa de 2014, também um trem rápido entre essas cidades. Nunca saiu do papel. Então, mas eu tive ontem no... E a proposta era do governo federal, que tem mais recursos. Né? Eu tive, eu acho, antes de ontem, no trecho norte do Rodoanel, que também está parado. E o Rodoanel começou em 98. E a ideia do Rodoanel tem 20 anos antes. E a linha ali lá do metrô começou em 98, tem 20 anos. E tem obras e saneamento paradas por aí.
Esse é o problema. O que precisa é começar e terminar. Sobre o trem, você tem uma movimentação de mais ou menos 400 mil pessoas entre a região metropolitana da Baixada Santista, de Santos, Vale do Paraíba, São José dos Campos, Campinas e Sorocaba, por dia, em relação à região metropolitana de São Paulo. 400 mil pessoas. Tudo, rodovias, ônibus e carros. Pois bem, quando chega o horário de pico, as estradas entopem tudo e a gente sabe, a gente vive essa dificuldade. Qual é a solução para isso? A solução que nós vamos dar é fazer trem, sim. Esta rede toda de trem, Fabiola, Mas tem custos levantados? A gente fez um debate aqui recentemente sobre mobilidade e especialistas falaram que, da NTP, inclusive, que é um custo muito alto, que hoje o Estado não consegue nem terminar essas obras do monotrilho, como o senhor falou, que está com a estrutura toda pronta. Não é por recursos, não. Não é por recursos, não. É por incompetência, porque os recursos estão equacionados, financiamento e tudo. Mas, falando do trem, se você me permitir, o custo médio do quilômetro de trilhos de um trem é 50 milhões de reais. Então, lógico que você não vai fazer esta rede toda que eu estou falando, são aproximadamente quase 500 quilômetros. Você não vai começar fazendo 500 quilômetros. Mas, por exemplo, Campinas, São Paulo, que seria Americana, Campinas, Jundiaí... 200 quilômetros aí. Americana, Campinas, Jundiaí, São Paulo. Já tem a servidão. Você faz o entendimento com o governo federal para usar a mesma servidão, facilita muito. E nós estimamos que praticamente esse fluxo seria mais ou menos 70 mil pessoas diariamente. Isso fica em pé um projeto com privado. Você pode ter recurso privado. Olha, como toda hora a gente fala em recursos, se vocês me permitirem, eu queria só fazer uma análise um pouco em relação a recursos. Posso fazer? Posso, acho que a gente... O relógio está correndo rápido. Eu preciso entrar sobre segurança pública. Temas importantes. Desculpa, eu não estou vendo o relógio. A gente não coloca para não aterrorizar. Mas aí eu fico sem noção. Como é que está o nosso tempo? São 11 horas e 51 minutos. Eu preciso até fazer nosso tempo vai até meio-dia, até 11h57. Eu queria saber sobre segurança vocês pública. são tão agradáveis que eu não senti o tempo passar. É um tema importante da segurança pública. O senhor disse que vai retomar um pouco o controle dos presídios, né, que hoje estão na mão de uma facção. E muitos especialistas dizem que esse monopólio até ajuda a reduzir os índices de criminalidade no Estado. O senhor pensa como em reduzir a taxa de homicídios aqui no Quer dizer que criminalidade é só homicídio? Quer dizer que quando você faz... Não, pera um pouquinho. Pera um pouquinho só. Pera um pouquinho. Você faz acordo com o bandido para ele poder mexer com drogas, com armas, com crack, ter 100 assaltos, furtos, por hora. Esse tempo que vocês me recebem aqui, e eu agradeço, de 1 hora, 100 pessoas são furtadas ou assaltadas, fora roubo de celular, que a gente teve matérias ontem dizendo que ninguém dá queixa em roubo de celular e carteira. Uma mulher, pelo menos, ou menor, violentada, roubo de carga, pelo menos uma pessoa baleada ou esfaqueada no estado de São Paulo. O diagnóstico e nós estamos correto, bem e tal. Isso daí, olha, eu quero dizer o seguinte, no meu governo não tem acordo com bandido, não. Na realidade, nós temos na segurança pública para dar segurança de verdade. Hoje tem acordo com bandido aqui no Estado? Vocês, numa entrevista que fizeram aqui a um dos candidatos, vocês levantaram que o Ministério Público, nessa mesma entrevista sabatina, que teria levantado uma investigação, né? Mas o senhor... Essa situação que os presídios estão na mão do crime organizado. Agora, por que chefes do crime organizado comandam o crime dentro dos presídios? E quem controla os presídios? Quem manda lá? O governo? Olha, eu quero dizer até o seguinte, quando alguém fala em privatizar presídio, os presídios estão privatizados na mão do crime organizado, que precisa reestatizar, o governo tomar na mão o crime organizado. E se vocês permitirem, já que estamos falando de segurança, tem 3 frentes, 3 ações. A primeira é essa questão dos presídios, precisa o governo se impor e retomar os presídios. A segunda é a questão de reorganizar as polícias. A Polícia Civil está abandonada em São Paulo. Ela tem a obrigação de investigar e não investiga. Falta gente, falta modernidade, falta tecnologia, falta entendimento com as outras polícias. A inteligência e as informações, ações conjuntas. A primeira coisa que eu vou fazer é reorganizar nossas polícias. O que é reorganizar, candidato? Reorganizar é pegar a Polícia Civil e fazer com que ela seja uma polícia padrão internacional. Unificaria as polícias, candidato? Pessoal, olha aqui, candidato, faltam mais de 700 delegados,
2.800 escrivães, mais de 3.000 investigadores, estou falando só de 3 carreiras, isso se reproduz em todas as carreiras da Polícia Civil. E o senhor, eu não vi no plano do senhor de governo expresso isso, que o senhor vai contratar mais gente. Aí até queria só emendando aqui, e o senhor tem como vice uma policial militar, né, a tenente-coronel Carla. Isso não acirra um pouco uns ânimos de uma rivalidade que é histórica entre a Polícia Civil e a Militar? Essa rivalidade histórica vai acabar a partir do ano que vem, se eu for governador de São Paulo. Forma? De que forma? O que interessa é a segurança pública das pessoas, a segurança das pessoas. Todos são servidores públicos. O governador, serei um servidor público, um delegado é um servidor público, um coronel é um servidor público, e não pode haver qualquer desunião que possa prejudicar a segurança pública. Pessoal, a segurança pública em São Paulo é uma vergonha. Então, nós entendemos que acordo com o bandido é bom, as penitenciárias ficam na mão do crime organizado. Não, não é assim. Nós temos que fazer, e nós nos baseamos só, que a segurança é boa porque o índice de homicídio, é lógico que é gravíssimo, mas eu quero lembrar a vocês que nem sempre um homicídio é um problema de criminalidade. Você pode ter uma briga, uma morte na hora da briga, isso é um homicídio, não tem nada a ver com o índice de criminalidade do Estado. Então, eu gostaria de completar, na verdade, além dos presídios, além de reorganizar as polícias, é necessário também, e vou fazer, mais uma vez, depende de lei federal, mas um governador de São Paulo tem que ter ali liderança suficiente para acabar com as saidinhas, visitinhas e redução de pena. Quem é apenado para 10 anos tem que cumprir os 10 anos. Vai acabar com a visita íntima, candidato? Visitinha, saidinha. Saidinha no dia... Tem uma moça aí que teve a saidinha no Dia das Mães, só que um detalhe, ela tinha matado a mãe dela. Mas isso é na lei de execuções penais, né? Então, eu estou dizendo, tem que atualizar a lei penal, isto é lei federal, e eu repito a vocês, um governador tem que ter liderança para poder aprovar leis que beneficiam o seu Estado e beneficiam o país. Hoje a situação da segurança pública é uma guerra. É uma guerra, você tem que encarar com muita seriedade. E a violência contra a mulher tem uma proposta bem específica? Como é? Para combater a violência contra a mulher? Não tem a menor dúvida. A lei das delegacias de mulher, além de abrirem, porque só uma que abre, que é a da Sé, além disso, nós precisamos dar formação, porque muitas mulheres elas são maltratadas por maridos por dependência financeira. Nós temos que dar formação profissional e dar oportunidade dessas mulheres trabalharem, terem independência financeira. No sentido de não dependerem de pessoas e terem que engolir maus tratos de maridos. Então, nós temos eu estou preocupado, vocês falaram, eu estou vendo o horário lá. A gente já vai para o Pinga-Fogo agora. Mas conclui só essa pergunta, não se preocupe com o tempo. Concluiu, então, vai investir mais na mulher ser autônoma, é isso? Ser autônoma, ter oportunidade de trabalho, enfim, dar atenção, seja na saúde. A mulher tem que ser respeitada. E na segurança pública, por hora, mais do que uma mulher ou um menor é violentado no estado de São Paulo. Nós temos que acabar com isso. A gente sempre termina a entrevista com um pinga-fogo para o senhor falar rapidamente se é a favor ou contra, né? E eu peço que o senhor seja breve. Bom, redução da maioridade penal, a favor ou contra? A favor. Contra ou a favor o desarmamento? Aí você permite, arma em casa, sou a favor. Andando pelas ruas, circulando, todo mundo armado, não. Mas ter em casa a arma para sua defesa da sua família. Mas como controlar essa pessoa de não levar a arma para a rua, né? Você tem que... A arma, autorização. Nós estamos falando de legalidade. Seguindo aqui, legalização do aborto, a favor ou contra? Não, sou a favor da lei como está hoje. Descriminalização da maconha? Também não. Vai aumentar a tarifa do transporte público? Olha, populismo é hoje chegar um candidato e falar, não vai aumentar. Naturalmente, em 4 anos... O que houver de extrema necessidade, o mínimo possível, a gente vai analisar no momento certo. Foro privilegiado, a favor ou contra? Contra. Inspeção veicular em todo o estado de São Paulo. Concessão do Parque do Ibirapuera à iniciativa privada e outros parques. Contra, porque, na verdade, hoje o parque... Contra. A progressão continuada, a favor ou contra? Só posso fazer uma coisa? Contra da maneira que está sendo sugerido ser feito. Aí eu sou contra. Progressão continuada. Contra. Uma qualidade e um defeito seu? Uma qualidade e um defeito. Eu diria que uma qualidade, eu sou de pegar um projeto e ir até o fim. Um defeito, sou meio teimoso. Agradeço a sua presença aqui, Paulo Scaff, candidato. Uma boa sorte. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês e obrigado a todos que nos ouviram e acompanharam. Uma boa tarde a todos.
CBN e G1. Eleições 2018.